Obrigada a todos pela presença. Eu quero agradecer aqui ao jornalista e amigo Fernando Barros por ter me sugerido o meu nome para esse evento e a organização do evento por ter aceito essa sugestão inusitada. E eu vou falar sobre racismo, desigualdade social, discriminação de classe, como me pediram, como a organização do evento me pediu. Não vou falar sobre ficção nem literatura, o que eu achei até bom, porque minha escrita de ficção não trata de temas desse teor, pelo menos não diretamente. Eu não escrevo literatura a partir de temas. Eu tenho dificuldade até de resumir textos de ficção meus, porque meu processo de escrita é muito irregular e sinuoso, o que, do meu ponto de vista, resulta em enredos que eu não consigo sintetizar, que me parecem mudos ou mortos depois de escritos. Faz mais de 20 anos que eu vim a Curitiba, e esta cidade me lembra muito um amigo meu que morreu em 2018, precocemente, aos 61 anos de idade. É o jornalista, escritor e dramaturgo Otávio Frias Filho, um dos donos da Folha de São Paulo, jornal no qual eu tenho longa história de atuação. Na última vez que vim a Curitiba, vim com ele, no final dos anos de 1990, para o Festival de Teatro. Muito estranho para mim que quem esteja aqui hoje seja eu e não ele, que foi das mais interessantes personalidades que eu já conheci. Inteligência brilhante, texto perfeito e invejável capacidade de falar em público com extrema clareza. Ainda não tínhamos 30 anos quando nos conhecemos num curso de mestrado na Universidade de São Paulo. Fui escrever no jornal a convite dele. Viramos amigos íntimos, companheiros de trocas de ideias, experiências juvenis de todo tipo, leituras, gargalhadas, brigas e amizades nos 12 anos em que convivemos, a despeito de nossas diferenças de classe e orientação política. Mas não faltaram conflitos entre nós, porque ele era meu chefe também. A certa altura, por divergências inconciliáveis no campo político e na linha editorial do jornal, nos afastamos. Decidi sair da Folha, ficamos mais de uma década rompidos. Reencontrei Otávio depois de sua morte, por um acaso, por um recurso do destino, por meio de sua mulher e de suas filhas, a quem eu não conhecia. Voltei ao jornal a convite de sua viúva e, desde então, uma amiga muito querida. Estranho que quem esteja aqui seja eu e não Otávio. Estranho que ele tenha morrido sem jamais saber desse meu reencontro com ele aqui e via Fernanda. Estranho também ter morrido ele e não eu. Desde pequena, tenho essa impressão de que os pobres morrerão antes dos ricos, o que, do ponto de vista sociológico e no Brasil, não está de todo errado. Que seja eu e não ele, no entanto, talvez se justifique pelo fato de o tema deste evento e da minha fala ter mais a ver comigo. Ou seja, o horror de passar fome, o horror de ser negro. Para citar o título do filme de Jordan Peele, recém-estreado. E esse texto também é sobre a perpetuação da riqueza na mão de poucos aqui no Brasil. Sei também que deveriam estar aqui pessoas com mais renome e fama falando sobre esses assuntos. Porém, eis que vim eu mesma, tão avessa a exposições e à fama, que me aconselharam recentemente entregar a minha carreira a um desses influencers, que tem milhões de seguidores, e me citaram Felipe Neto. A ideia seria frequentar as festas que o influencer promove, tirar fotos ao lado dele
ser citada em suas lives, seus vídeos, para obter mais likes, vender mais livros e receber convites para eventos como este. Fiquei pasma. Ainda mais quando me contaram sobre gente que eu conheço, respeito, e que partiu para esse tipo de autopromoção. Prefiro mesmo o anonimato. Uma pequena parte desse texto que eu estou falando aqui para vocês foi publicado hoje na minha coluna da Folha de São Paulo, mas foi escrito para este evento e apresenta-se aqui ampliado. Dedico minha participação aqui ao vereador Ricardo Freitas, do PT de Curitiba, cassado recentemente pela Câmara de Vereadores de Curitiba, um absurdo episódio de perseguição política racista. Dedico também à memória de Otávio Frias Filho, o amigo, o quase adolescente, nos tempos que dividimos juntos, ele que me trouxe a Curitiba pela primeira vez e que parece estar sentado em uma dessas cadeiras, com sua cara discretamente cínica e risonha, em pura cumplicidade comigo. E esse texto começa com um poema do escritor russo Boris Pasternak, e traduzido por Augusto de Campos, e que se chama Contra a Fama. Ser famoso não é bonito, não nos torna mais criativos. São dispensáveis os arquivos. Um manuscrito é só um escrito. O fim da arte é doar somente. Não são os louros nem as loas. Constrange a nós, pobres pessoas, estar na boca de toda a gente. Cumpre viver sem impostura, viver até os últimos passos. Aprender a amar os espaços e a ouvir o som da voz futura. Convém deixar brancos à beira não do papel, mas do destino, e nesses vãos deixar inscritos capítulos da vida inteira. Apagar-se no anonimato, ocultando nossa passagem pela vida, como a paisagem oculta a nuvem com recato. Alguns seguirão passo a passo as pegadas do teu passar. Porém, não deves separar teu sucesso do teu fracasso. Não deves renunciar a um mínimo pedaço do teu ser. Só estar vivo e permanecer, vivo e viver até o fim. A continuação desse texto aqui se chama O horror de passar fome, o horror de ser negro. Eu vou falar de várias fomes aqui, eu vou ser bem rápida. A primeira fome é daquele menino de 11 anos que, em 2 de agosto último, ligou para o 190 da Polícia Militar de Minas Gerais, pedindo ajuda porque sua família não tinha o que comer, e cujo telefonema produziu um curioso paradoxo no teatro da proteção social e da segurança pública brasileira. O fato de um menino mineiro chamado Miguel ter apelado à PM, a mais letal de nossas instituições de Estado, em busca de garantia do direito humano fundamental à alimentação, em busca de garantia de vida, beira o tragicômico, não fosse pura calamidade. Ora, a mãe do menino, desempregada e vivendo do auxílio federal mesquinho, chorava num canto da casa porque havia dias só tinha fubá e farinha para oferecer aos 6 filhos, de idades entre 3 e 17 anos. Quem, quando criança, presenciou um choro de mãe numa situação de extrema pobreza e indignidade como essa, sabe a revolta que isso provoca. Que a família em questão seja de gente negra já é ponto banal na circularidade perversa que não se rompe neste país racista e classista. A história se repete como estrutura, como aponta o sociólogo Luiz Eduardo Soares, atravessa gerações. Sim, atravessa, porque, e a título de ilustração, a segunda fome ocorreu há 83 anos, fim dos anos de 1930, no sertão da Paraíba, por onde a família de minha mãe, retirantes da seca,
zanzava em busca do que comer e beber. Acontecimento que desembocaria na dramática orfandade dela e na perda dos laços com sua família de origem. Minha mãe, que morreu em abril deste 2022, aos 87 anos, passou a vida sem saber de onde veio. Naquela travessia nos anos 30, foi doada aos 4 anos a um casal sem filhos, morador daquelas paragens sertanejas. Sim, a história da fome atravessa gerações, porque a terceira fome é a minha. Meados dos anos de 1960, em Recife, uma xícara na mão, minha irmã mais velha e eu indo pedir aos vizinhos um tanto de arroz, outro de feijão, por favor, que minha mãe não tinha mais o que dar de comer aos 5 filhos pequenos. Para enganar a fome, passávamos, às vezes, a farinha de mandioca com açúcar. Quase um século de fome, na soma desses 3 episódios. Notória a solidão, a desolação, o abandono pelo Estado e pelos homens de que são vítimas as mulheres negras pobres, as mães, nessas histórias. O horror de passar fome, de ser mulher, de ser negro no Brasil. Contudo, o artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de que o Brasil é signatário, define que Miguel e sua família têm direito, sim, aspas, a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice, ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. Mas voltemos ao paradoxo inicial. O menino mineiro telefonou para a polícia como quem ligasse para uma autoridade de governo, a única que ele provavelmente conhece, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, a apenas 18 quilômetros dessa capital. Ligou como se ligasse para uma assistência social, para um órgão responsável pela segurança alimentar de sua família. Com aquele sotaque mineiro de cortar o coração, no ritmo fortemente acentual que alonga as sílabas tônicas, que soa como uma cançãozinha tão melódica, a fala do menino era o próprio prolongamento do vexame e do sofrimento. Mas Miguel não teve vergonha de expor seu caso, de pedir. Miguel recorreu à farda sinistra e violenta, que em territórios de pobreza, como as favelas e periferias onde ele vive, reserva aos meninos e jovens negros nada além de humilhação, pancada, bala de revólver e morte. O policial militar não tende a se ver como funcionário público a serviço da cidadania, afirma o sociólogo Luiz Eduardo Soares. Não se reconhece nas instituições, nem nas leis, nem na República, seja como ideia, seja como valor e muito menos como prática. O anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado este ano, mostra que mortes de pessoas negras decorrentes de ações policiais aumentaram entre 2020 e 2021 no país. Que o destino de Miguel não seja como de outros tantos jovens negros vítimas de espancamento e morte por forças policiais. Exemplo recente, aqui no Sul, o de Gabriel Marques Cavalheiro, de 18 anos, pardo, filho único, abordado em 12 de agosto último e supostamente abatido pela Brigada Militar do Rio Grande do Sul. O corpo dele encontrado boiando num açude. O pai de Gabriel, o negro Anderson da Silva Cavalheiro, contou que o filho morava em Guaíba com a família, mas decidiu se alistar ao Exército em São Gabriel, onde alguns parentes viviam, por achar que na cidade fronteira gaúcha teria mais chances de ser convocado. Eis a face cruel da ironia. O rapaz queria servir a uma força militar. Depois das inúmeras batidas humilhantes que viera a sofrer da PM Brasil afora, apenas por ser negro e pobre, será que Miguel vai querer ser policial quando crescer? Será que Miguel vai continuar agradecido aos agentes que atenderam seu chamado ao 190? Miguel, Gabriel, a história se repete como estrutura.
Este o horror de ser negro. A história se repete como estrutura, os destinos se cruzam. Li recentemente com espanto que o único candidato bilionário a disputar a eleição de 2022 se chama Marcos Hermílio de Moraes, neto de José Hermílio de Moraes, fundador do grupo Votorantim. Marcos, que tem 59 anos, irá concorrer a uma vaga no Senado pelo estado de Goiás. Acontece que meu pai era operário da fábrica de cimento Poti, que pertencia aos Hermílio de Moraes, quando eu nasci, em 1957, no município de Paulista, em Pernambuco. Ficou por pouco tempo ali, meu pai, porque o salário era pouco para a subsistência da família. Meu pai morreu sem nunca ter conseguido comprar uma casa para a família. Mas o tal Marcos Hermílio de Moraes, por sua vez, é descrito assim pela imprensa. Aspas, ele declarou ao Tribunal Superior Eleitoral quase 1,3 bilhão entre dinheiro, bens e aplicações. Os destinos se cruzam assim, ironicamente. A concentração de riqueza nas mãos de poucos se perpetua. Logo, aquele menino Miguel terá 12 anos, se não morrer de fome. Atualmente, 33 milhões de brasileiros estão em situação de fome. O projeto de nação igualitária, que instituiu o programa Fome Zero e que teria, talvez, salvado da fome a família mineira de Miguel, foi enterrado pelo necrogoverno farsante, mentiroso e genocida de Jair Bolsonaro. Estranho ter morrido Otávio Frias Filho e não eu. Desde pequena, tenho essa impressão de que os pobres morrerão antes dos ricos. Assim foi com Gabriel. Que o futuro exista e seja outro de justiça social para o corajoso Miguel. Marilene, bem lembrado você trazer a cidade. Eu falei com você que eu sou de Belo Horizonte e a minha família é de Santa Luzia. Ah, que incrível. O Miguel é do bairro Palmital. Que incrível. Muita coincidência. É. E também, assim, por conhecer bem como funciona realmente as periferias, né, de Belo Horizonte, como boa parte das grandes periferias do Brasil. Sim. Eu tinha pensado uma pergunta, mas pelo seu relato, eu sei que você tem problematizado o conceito de racismo estrutural. A gente tem um pouco, ao longo da história, um primeiro formato de uma democracia racial, de um mito da democracia racial, com autores reconhecidos, né, em torno disso. E, nos últimos tempos, tem se reforçado, do ponto de vista conceitual, inclusive de alguns trabalhos e de autores também conhecidos, né, como o próprio Silvio Almeida, né, essa questão do racismo estrutural. O Miguel e tantos outros, o próprio Renato Freitas, que você citou, eles se encaixam ou não nesse racismo estrutural? Não, eu só queria esclarecer que o termo racismo estrutural ele é questionado hoje por parte do movimento negro, o uso dele. E eu escutei isso de uma pessoa do Gueledés, que é um coletivo de mulheres negras de São Paulo, não sei se vocês conhecem, que é um termo, que é uma expressão que foi já apropriada pela burguesia branca, palavras dessa pessoa, e que eles preferem não usar esse termo racismo estrutural. Então, obviamente, quer dizer, seja que nome se dê a isso, é racismo, né? Discriminação racial, que no Brasil não se distingue de discriminação de classe, e, obviamente, que esse menino e o vereador Ricardo se incluem nessa instância, né, é o que eu acho. E uma outra questão, Marilene, até mesmo porque eu acho que o seu texto, né, e o que você narrou, nos dá uma noção exata de como se apresenta, né? E eu também tendo a concordar com você plenamente,
é racismo. E a gente, durante um bom tempo, a gente tende a entender que o racismo no Brasil ele não existe por acreditar que, né, ele é circunstancial, né, só em certos momentos, em certas situações. E os relatos que você traz, e aquilo que a gente tem vivido um pouco aqui também em Curitiba, é perceber que não há nada de circunstancial, né? Ele se faz presente, se constrói muitas vezes de forma violenta, né? Que é inclusive uma das questões do tema, né? Como é que você tem visto necessariamente no campo, né, da literatura, no campo das ações políticas, como é que tem sido necessariamente essa questão da atuação, inclusive de pessoas, né, que têm a caneta, o espaço, a qual você constitui hoje num jornal importante, na construção de denúncia desse racismo? Eu acho que o Brasil mudou muito para melhor nos últimos tempos, nesse aspecto. Em São Paulo você tem, por exemplo, vários coletivos de escritoras negras. Eu até fiquei com... Eu não sou incluída nesses coletivos, elas não me incluem. Então, outro dia tiraram uma foto numa escadaria lá de um bairro de São Paulo, esse coletivo de escritoras negras. Quer dizer, e eu até entendo por que não me incluem, porque eu nunca me coloquei como uma escritora negra, nesse aspecto de que a minha literatura representa uma militância explícita a isso. Então, e eu não sou contra que represente para quem escreve dessa maneira, né? Eu só acho que as coisas são, para mim, um pouco separadas. Quer dizer, o processo de escrita, para mim, se dá num outro campo, de uma outra maneira. Não são os temas da minha militância, por exemplo, como jornalista, em que eu trato de temas sociais com muita frequência. Isso não se reproduz na minha literatura diretamente. As pessoas até que leem coisas minhas de ficção encontram isso lá, mas não porque eu tive essa intenção. Eu nunca tenho intenção nenhuma quando eu escrevo literatura. Então, mas eu acho que o Brasil melhorou muito. Eu acho que essa discussão e essas denúncias cada vez mais estão presentes. Eu não sei em Curitiba, por exemplo. Eu acho que Curitiba é uma cidade mais fechada, pelo que eu percebi. Eu não vim aqui, como eu disse, há 20 anos. E mesmo você me contando que na sua universidade, na PUC do Paraná, só tem mil professores, só 6 negros, homens, nenhuma mulher negra, para mim é chocante. Claro que em São Paulo, esse quadro, por exemplo, eu estou usando o exemplo de São Paulo, mas o Rio de Janeiro também é um exemplo muito claro de como a diversidade penetrou nas universidades públicas e não públicas também, muito por causa dos processos de cotas, né, para os alunos, mas no corpo de professores também, até porque se ampliou muito o campo de debate das questões raciais, da diversidade. Tal. Então, em São Paulo, você já vê muitos professores negros, e no Rio de Janeiro também, que eu conheço mais. Curitiba, não sei, que eu acho uma cidade muito branca, estava vendo na televisão, muito branca, fechada, uma cidade menor. Não sei como se dão exatamente as relações raciais aqui, mas eu estava, por acaso, assistindo televisão e eu vi que não tem um candidato negro para essas eleições. Pelo menos o que eu vi ali, passando as chamadas na televisão, ali, da propaganda política. Isso é muito impressionante para mim, sempre. Então, a primeira vez que eu fui para o Peru, por exemplo, nos anos 90, acho que foi em 91, eu tinha saído do Brasil uma única vez antes para ir para Portugal, e fui para o Peru fazer uma matéria para a Folha, e estava no hotel, liguei a televisão, só tinha branco na televisão do Peru, de Lima, e na rua era só indígena. Na rua, eu falei, como é isso? Aí eu até fiz uma relação com o Brasil na época, que também era isso, né? Pouquíssimos negros, atores, sei lá, comerciais, etc. E eu fiquei chocada, quer dizer, então... eu estava até comentando com o Fernando que Curitiba, andando aqui pelas ruas de Curitiba, é como se eu estivesse no País Basco, na Espanha, no norte da Espanha, tem uma região que é o País Basco, que eu fui
recentemente lá, e eu fiquei chocada, que foi a coisa mais branca, o lugar mais branco não foi a Alemanha, onde eu já fui, não foi a França, não foi a Inglaterra, foi o País Basco, na Espanha. Você não encontrava um negro na rua. E Curitiba me deu um pouco essa impressão. Então, mas eu acho que no Brasil isso tem mudado muito, tomara que continue mudando. E eu não estou fazendo uma crítica aqui a Curitiba, é só uma percepção, só isso. Tem papelzinhos rodando para quem quiser fazer perguntas, tá? E eu queria tocar no... Não, mas aqui é só para avisar que tem os papelzinhos. Mas se vocês não quiserem, a gente acaba já esse negócio aqui. Não, não tem problema nenhum para mim. Não, pode ser também. Só que se você falar alto e todo mundo ouvir, não precisa do microfone. Você pode passar o seu microfone para ele. Você usa o microfone. Pode falar. Não, acho que acabou o evento, ninguém quer falar. Não, de jeito nenhum. Tem muitas. Quer falar? Pode vir aqui. Marilene, então, você tocou num assunto que me é caro também, né? Essa coisa da distinção entre um fazer literário, um fazer militante. Né? Muitas vezes as pessoas falam para mim que eu falo que em alguns momentos da minha obra eu faço uma obra mais literária, outros momentos mais militantes, e as pessoas muitas vezes me perguntam se as duas coisas não andam juntas, né? E como é que elas se separariam, né? E para mim eu tenho um pouco claro assim onde que elas, como seria a diferença entre uma coisa e outra, e eu queria entender um pouco mais para você também, né? Onde é que porque também existe uma questão de elas falarem só de você ser uma travesti escrevendo, isso já é militância, e eu acho que isso é uma posição, às vezes, simplista, e queria entender também como é que você pensa essa questão, assim, de imaginarem uma mulher negra escrevendo como algo já em si revolucionário, ou algo já em si... e onde se separaria, né, o trabalho da escritora do trabalho da militante? Mara, eu comecei a escrever muito menina por um trauma. Eu identifico essa coisa da minha escrita não só pelo trauma da pobreza que eu vivi na minha infância em Recife, e depois a mudança para São Paulo, que foi uma coisa muito traumática para mim, e eu precisei elaborar esse trauma de alguma maneira. Então, nunca para mim escrever teve a ver com militar, quer dizer, uma coisa com militar em alguma causa, né, nesse sentido da militância, né? Eu perdi uma cidade que tinha uma praia maravilhosa, a Praia de Boa Viagem, onde eu comia caranguejo, onde eu tomava banho de praia, embora morresse de fome, embora a minha família passasse fome. Meu pai era louco, um louco megalomaníaco, sei lá. Um casamento dificílimo, minha mãe protestante, meu pai ateu, tinha toda uma esquizofrenia familiar, que depois até se resultou saudável, mas eu comecei a escrever porque eu precisava elaborar um trauma. Então, tem todo um contexto. Né, uma coisa que eu sempre conto, a gente era muito discriminado em São Paulo, cheguei com 11 anos de idade, falava nordestino, não falava paulista, tive que aprender a falar paulista, isso foi a minha primeira língua estrangeira, sempre conto isso, porque a gente ficava treinando, meus irmãos e eu, vamos fechar os os, piedade, não, piedade, os S's não pode chiar, porque aí soa como nordestino. E ser nordestino, em 1969, quando eu cheguei em São Paulo, era uma desgraça. Você era discriminado, você era pobre, você era miserável, você era imigrante, né? Então, meu primeiro treino foi em língua, não foi em militância negra, entendeu? E o primeiro treino foi assim. Depois eu comecei a estudar inglês muito cedo em São Paulo, numa escola particular de língua. Então, foi outra língua. Teve todo um contexto linguístico, digamos assim, de aprendizagem linguística, que me levou também, que facilitou para mim a coisa de eu tentar elaborar esse trauma da mudança, que eu odiava São Paulo. Eu demorei muito para me acostumar em São Paulo. E toda uma história de pobreza, sei lá, enfim. Então, no nascedouro da minha coisa de escrever ficção, então, não existe militância. Então, não existiu. Né? E eu acho que isso se reflete um pouco na minha... Um pouco não, acho que se reflete bastante no meu modo de escrever até hoje em dia ficção, e se reflete numa coisa de que a minha literatura não é de militância. Eu acho que fica claro, até para quem milita, para as pessoas cuja literatura tem um viés mais
militante explícito. Quer dizer, por exemplo, eu fiquei meio com inveja dessa foto das escritoras negras que tem um coletivo lá, e estavam todas lá fotografadas, e eu não me chamaram, não sabem nem quem eu sou, sei lá. Então, eu fiquei com uma certa inveja, mas eu entendo que eu nunca a minha literatura, eu não parto desse ponto, eu não considero assim. Então, deve ser por isso, entendeu? Eu não sei se eu consegui te responder, mas o nascedor é outro para mim, nunca foi esse. Então, mas eu explico um pouco assim. Marilene, eu acho que é um embate que, certamente, todos nós passamos, muito em função de nos associar, né, a uma determinada categoria, a uma determinada forma. Mas, talvez, assim, para além da escritora, a Marilene tem uma representatividade. Quando eu conversei com uns amigos meus que são professores, associaram a grande escritora. Associaram a por exemplo, o seu principal livro, né, um livro com literatura extremamente, assim, e tendo o termo pessimista, mas uma literatura fácil de ser lida, mas, ao mesmo tempo, que dialoga com muita gente. Tá? E que faz com que muita gente se identifique com aquilo que está lendo. A Rízia talvez seja tantos miguéis por aí afora. Né? Eu queria falar uma coisa sobre isso, só antes que eu me esqueça, que eu já sou velha, então eu esqueço. Esse livro teve uma 5ª edição agora pela editora Ubu, e é uma editora cujas donas, ou cuja dona principal é jovem, né? E um pessoal na faixa de 40 anos, assim. E eu falei, não, olha, você está equivocada a publicar esse livro, quando ela veio me falar, porque esse livro não vende, você vai ter prejuízo. E ela falou, não, mas eu quero publicar, não sei o quê, não sei o quê. E eu vi que a repercussão entre gente mais jovem me surpreendeu, porque eu não tinha essa noção. Eu não tinha essa noção de que as gerações mais jovens, 20 anos mais jovens que eu, iam gostar desse livro. Eu achei aquilo até esquisito, com um nome esquisito, que é uma coisa muito localizada, né, assim, um título, pelo menos. Mas foi uma surpresa para mim. Então, eu não sou grande escritora, mas eu sei que esse livro tem essa força, porque eu vi essa força recuperada agora nessa 5ª edição. Muita gente jovem, que foi isso que me surpreendeu. Então, e foi até... Isso é interessante. Sim, porque até minha pergunta era um pouco nesse sentido, que, para além da questão de você, do escritor ou da escritora, não se identificar a uma determinada categoria, existe a noção da representatividade. Talvez, quando você entrega um livro para uma criança do ensino médio, que não sabe qual é, né, a etnia, ou a cor, a orientação daquele indivíduo, lê, tem contato com a autora, tem contato com o autor, consegue entender o que está sendo escrito ali e fala, poxa, era igualzinha a mim. Falam isso desse livro, é isso que está dizendo? Sei era igual a mim. Então, assim, talvez o entendimento para quem não escreve tão bem, né? Como é o meu caso, eu estou tentando, mas quando você lê e você percebe assim, poxa, é alguém como a mim. Muito em função de uma tradição que a gente tem. Eu sei que você gosta dela, né, da Clarice. A gente tem uma tradição de que poemas e a literatura têm um perfil, tem um padrão, tem uma escola, às vezes tem até um gênero. E, mais do que isso, tem uma cor. A Academia Brasileira de Letras, por mais que tenha sido fundada por um negro, há muito tempo não tem uma tradição de reverenciar e trazer, né, escritoras e escritores negros na sua bancada. Né? Recentemente, inclusive, houve uma grande petição, um questionamento da Conceição Evaristo em estar nesse espaço. Para muitas meninas, eu acho que eu queria até que você pudesse, porque, para além de não ser ou não se identificar, eu acho que há uma conexão, principalmente para um adolescente, quando ela vê assim, poxa, era igual a mim. Eu tenho uma filha de 9 anos, negra,
E eu acho que é isso, entendeu? Eu acho que ela percebe assim, poxa, eu também posso. Porque uma das artimanhas do racismo é nos estabelecer que nós não somos competentes para algumas áreas. Sim. E entre essas áreas, a competência intelectual, da escrita. Né? Sim. Você acha que você e tantas outras, por mais que não façam uma literatura militante, não conseguiram romper com isso? E não tem feito essa nova geração, inclusive, entender eu acho que possa? Sim, Sérgio, eu acho que sim. Eu acho que sim. Quer dizer, eu tenho respostas disso hoje, como eu te disse. No meu caso, até também, porque, como eu escrevo para a Folha, então tem um outro tipo de repercussão que o jornal leva as pessoas a lerem o livro, né, também, o nome no jornal. Então, e eu vejo muitos, como eu te disse, muitos coletivos de mulheres negras, escritoras negras, que se inspiram, que me chamam para falar, a minha resposta é muito essa, quer dizer, que eu não milito nessa... Minha literatura não é militante, mas eu super identifico isso. Eu acho que se acaba tendo uma representatividade. Marilena, dentro do que ele perguntou, você só queria fazer uma pergunta complementar, sabe? Sim. Você acha que está havendo uma nova história do Brasil com a presença escrita pelos escritores negros, literatura negra, etc. Aí você joga também a questão que talvez ainda falta abordar aí, que é a presença de escritores negros ou escritoras negras nas grandes editoras. Eu acho... Oi? Ah, sim, sim. E depois a presença dos escritores nas grandes editoras. Qual o seu nome? Olavo. Eu não sei se está sendo reescrita uma nova história do Brasil, tomara que sim, não tenho essa dimensão ainda. Eu acho que a fala de escritores negros e sociólogos negros, e isso tem certamente se difundido muito mais, está muito mais presente. Quanto às editoras, eu acho que existe um movimento editorial do Brasil muito diferente do que quando eu tinha 22 anos e publiquei meu primeiro livro. Muito avanço. Nos últimos anos, eu diria. Então, em São Paulo, você tem editoras de gente jovem, editoras lideradas por mulheres, o que é muito legal, porque é outro tipo de tratamento que se dá ao autor, às autoras. São editoras que têm uma visão social muito interessante, que levam editores negros. Eu mesma trabalho hoje por uma dessas editoras, que traduzo. Vai sair um livro meu por uma dessas editoras. Então, assim, eu acho que isso é muito interessante. Esse movimento, né, nesse mercado editorial, que sempre foi mesquinho, racista, liderado por homens ricos, tem se alterado muito, e isso é muito importante, eu acho, também para a inserção da fala negra, né, nesse mercado. Legal, muito bom. Tem duas perguntas. Sim. Tá? Para você, a literatura é a forma de ter esperança, para você, a literatura é a forma de ter esperança frente aos horrores da realidade? Não, eu não sei. Eu não tenho esperança. Não, eu vou dizer, para mim a literatura é uma espécie de... Pode ser um lugar comum isso, um chavão aí, mas é uma espécie de remédio nesse sentido de cura, entre aspas, no sentido de que é muito difícil, eu acho um saco escrever, desde que eu era menina, que eu escrevia escondido das minhas irmãs, porque eu não tinha um quarto que seja seu, como disse Virginia Woolf, num dos livros dela. Eu nunca tive. Passei até os 25 anos, sei lá, 23 anos. Escrevi 2 livros e outras coisas que nunca foram publicadas, escritos de adolescência, escondido da minha mãe, das minhas irmãs, ninguém podia ver. Eu achava aquilo uma coisa esquisitíssima, mas eu precisava fazer. Então,
Eu não acho que é uma esperança, não encaro nesse sentido. É uma espécie de remédio ali, de cura para uma angústia que só se expressa dessa maneira. Eu admiro quem não escreve nada, eu acho ótimo. A pessoa fica quieta ali, pronto, vai vivendo a sua vida, esquece esse negócio, coisa esquisita. É o que eu acho, então não é por esperança, não. No fim está tudo certo, é legal quando você termina e, nossa, consegui escrever isso, putz, é ótimo. Acho que ficou bom. Dali a pouco tempo, eu sou muito crítica com as coisas que eu escrevo. Então, já acho tudo horrível, já acho aquilo, como é que eu fui escrever um negócio desse? Mas na hora que você está naquele jogo, né, na montagem daquele quebra-cabeça, é uma angústia, é uma perseguição. Quer dizer, quando estou escrevendo um livro, um romance, ou seja, um conto, aquele negócio não sai da minha orelha, fica me perseguindo onde eu vou, tenho que tomar algumas notas, algumas coisas. Eu não sou daquela que senta como um homem. Um professor meu, Zé Miguel Wisnik, que foi meu professor na Universidade de São Paulo, ele dizia: Marilene, os homens, quando você senta para escrever, eles ficam eretos e eles acham que vão escrever um texto perfeito. Essa é a postura masculina, e eu adoraria fazer isso. Eu não consigo. Eu escrevo por vias muito tortuosas, eu vou anotando coisas, aí depois eu junto um pedaço com o outro. Não, isso eu estou falando genericamente. Eu sempre gostei dessa imagem que ele utilizou para falar de como os homens escrevem. Adoraria. Até escrevi recentemente sobre o livro de 2 homens. Eu queria ter encontrado ali texto de homem e não encontrei. Porque eu achei que ia ser um... Bom, enfim, não interessa isso. Pois não. Quem não quiser falar e não escrever, fique à vontade, tá? Então, quais são as políticas que devemos ficar atentos? Quais políticas devemos ficar atentos para que o Brasil diminua esse abismo social e essa grande injustiça que ainda vivemos? Deve estar falando, né, da Certamente. Discriminação de classe, de raça. Gente, eu não sei essa resposta. Quer dizer, eu fiquei chocada aqui em Curitiba com a cassação desse vereador. Quer dizer, eu não entendo muito da política do Paraná, né, mas acho... Não houve um movimento da população contra essa cassação, né? Eu não sei como é que é Curitiba. Eu acho que a mobilização popular seria importante nesse caso. Eu não sei como é que foi, como é que... Eu acho que mobilização popular é fundamental, num caso como esse, por exemplo. Mas aí você teria que... N coisas para elencar aqui que pudessem tornar essa situação diferente ou outra, ou combater essa situação. Não sei te responder isso, mais do que isso. Em muitos aspectos, você pode ficar tranquilo que Curitiba se apresenta como boa parte das grandes cidades no Brasil, como boa parte da sociedade brasileira, em relação a temas que, muitas vezes, a gente não quer realmente enfrentá-los, né? Eu acho que não é diferente das outras cidades do Brasil, mas como é uma cidade menor, mais branca, do que, por exemplo, São Paulo, que é mais diversa, Rio de Janeiro, que é mais diversa, Salvador, que é mais diversa, não sei, a minha impressão é outra, mas é uma impressão superficial, não saberia dizer mais do que isso. Sim. Tem uma pergunta longa aqui, Marilene. Vou ler bem devagar, tá bom? Tá. Marilene, agradeço a sua fala. Tá, tchau, gente, acabou. Quem foi que fez? Ótima essa finalização. Fala. Não, tem mais 2 aqui. Em seu livro, As Mulheres do Tijuco Papo, embora fique evidente questões de classe, também encontrei questões sobre o feminismo. O ser mulher em um mundo no qual os homens... Não sei se é isso. É isso mesmo. O ser mulher em um mundo no qual os homens... está aqui. Tudo podiam. Como você percebe isso desde a escrita dos livros aos dias de hoje? O lugar da mulher no Brasil. Era longa. Bom, eu acho que... Não sei... Eu acho que, por um lado,
a sociedade brasileira, como está muito mais violenta, talvez, ou essa violência esteja aparecendo mais do que aparecia, do que aparecia quando eu era jovem ou menina, quer dizer, o número de mulheres assassinadas no Brasil é uma coisa impressionante, uma coisa fora de qualquer possibilidade de aceitar isso. Quer dizer, o número de feminicídios que eu vejo reportados na imprensa todo dia, a violência dos homens contra as mulheres, ou aumentou muito desde a minha época, eu não tenho esses números, não tenho esses dados, isso é uma coisa muito espantosa aqui no Brasil. Mas, por outro lado, eu acho que nas gerações mais novas, a tendência é que isso se modifique, que isso passe por uma transformação significativa, porque eu percebo, né, assim, numa observação também superficial, mas eu acho que ainda é muito triste, muito lamentável o lugar que a mulher ocupa no Brasil. Quer dizer, eu ganho muito menos que o Fernando, por exemplo, que é jornalista também. Quer dizer, as mulheres ganham menos, não tem, para ganhar igual ou próximo, tem que batalhar muito. E eu batalho. Quer dizer, eu cresci batalhando. Quer dizer, para mim, a minha militância é mais na batalha do dia a dia, do que ir rasgando, sem nem eu muitas vezes esquecia que eu era negra. Eu nunca me liguei nesse aspecto. Sou negra, então não vou. Estou constrangida. Eu ia onde eu queria ir. Eu ia rasgando, eu ia conseguindo. Dane-se, como eu tinha um certo talento para a escrita, então isso me facilitou ali ir abrindo caminho sem um constrangimento, ainda que eu me sentisse discriminada muitas vezes, né, por entrar num lugar, ser negra, não sei o quê. Não sei porque eu estou falando isso, mas mulher, né? Mulher. Então, quando eu entrei na Universidade de São Paulo, por exemplo, eu vinha de uma escola pública de São Paulo e eu logo fiquei amiga de pessoas ricas. Na minha época só tinha gente rica na USP. Eu era das poucas que tinha vindo de uma escola pública mas eu fiquei amiga não porque eram ricas, porque eu achava bonitas as roupas. Duas amigas minhas, que hoje ainda é uma grande amiga minha melhor amiga, filha de um banqueiro de São Paulo, tinha umas roupas tão maravilhosas, que ela sentava assim, a classe era uma espécie de palco assim de cadeiras, e ela sentava lá na frente e eu ficava só olhando, falei, como é que essa mulher tem essas roupas, gente? Onde é que ela compra isso? Quanto custa essas roupas? E tinha carro do ano também. O carro não me interessava, porque eu nem dirigia na época, mas aí eu ficava observando ela assim, observando. E quando eu comecei a me destacar pela escrita na universidade, essa moça veio ficar perto de mim, conversar comigo, não sei o quê. Então, eu aprendi a entrar nos lugares como ela. Ela entrava, por exemplo, ela entrava num restaurante com toda o direito que ela tinha de rica, que ia pagar a conta. Eu achava aquilo lindo. Ela entrava em qualquer lugar, no supermercado, qualquer lugar que ela entrasse, eu achava aquilo lindo. Comecei e falei, nossa, ela entra assim. Eu entrava mais, né, constrangida nesses lugares, um supermercado, qualquer lugar. E ela entrava de um jeito que eu ficava chocada. Mas é assim mesmo que tem que se entrar. Como se eu fosse ela, como se eu fosse rica. E comecei a entrar assim nos lugares. Estou nem aí a falar. Logo aprendi a falar, a defender meus direitos. Então, eu acho que desde então, quer dizer, eu sou um exemplo mínimo. Talvez mulheres da minha geração tenham se ressentido mais dessa discriminação. Mas hoje eu acho que isso está mudando. Pronto, acabou, né? Não. Calma. Não. As Aproveita, toma água. Tem mais perguntas? As pessoas estão cansadas com o frio. Não. Ela quer falar uma moça aqui, dá para ela. Tá. Ela é jovem. Dá para ela. Depois eu leio as outras. Eu achei interessante você começar a sua fala falando que você não deveria estar aqui, né? Você foi convidado, você tem credenciais, você escreveu um grande livro e você não se coloca como grande escritora, se questiona por que você está aqui. E aí o que eu queria saber é se essa humildade ela é uma coisa sua, ou você acha que é uma coisa que foi imposta por todo o racismo, todas as vezes que você teve que se provar e renovar credenciais? Como que é essa relação entre humildade epistemológica e ter que se afirmar no lugar, e, enfim, sobre isso? Não, a humildade é minha mesmo, não foi imposta. E não é uma humildade da qual eu me orgulho, não. Eu acho ruim ter essa humildade, mas eu não consigo fazer diferente. Eu não vou entregar minha carreira para o Felipe Neto.
Eu não tenho condição de fazer isso. Eu acho isso um absurdo, quer dizer. E eu, de fato, pondero muito essa coisa de você... desculpa, mas eu acho assim, eu, muito jovem, tive uma exposição muito grande, desde muito jovem. Isso me fez muito mal. Eu não sabia como lidar com isso. Então, desde o primeiro livro que eu publiquei aos 22 anos, até trabalhar na Folha de São Paulo, quando eu tinha 27, sei lá, que foi uma violência contra mim, né? Porque eu vinha de uma faculdade de letras, eu não fiz jornalismo, e eu fui trabalhar naquele jornal, e um negócio louco, porque meu texto é muito, sei lá, que nome dá o meu texto, muito explícito, às vezes muito direto, muito violento, às vezes. Tudo isso tinha repercussão para mim que foi terrível. E eu, muito jovem, não soube lidar com isso. Então, a minha defesa foi me recolher o máximo possível. Eu nunca entendi pessoas que se autopromovem, que se acham geniais, que claro que eu não tenho essa humildade de que eu não entendeu? Eu faço as minhas coisas, vou continuar fazendo, mas eu tenho essa autocrítica que é muito forte, sempre foi. Então, quer dizer, na verdade, eu falei sobre que eu vim aqui, mas eu não tinha sido convidada de início, por isso que eu estou aqui em último lugar hoje, aqui no Fechados. Estou brincando. Então, mas isso não importa. O que importa é que eu raramente venho a esses eventos também. Eu não sou uma pessoa que vem. Tem gente que figurinha carimbada que vem em todos os eventos, seja de que tipo for, para falar sobre qualquer assunto. Eu não me sinto assim, entendeu? Sinceramente falando. Então, eu acho que escrever também não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com a exposição que você vai ter depois. É um processo tão esquizofrênico, tão neurótico, tão você com você, tão silencioso, que não é a tua exposição, ou os likes, ou, entendeu? Porque você vai ter que modificar isso, ou te ajudar a escrever mais. Quer dizer, eu sempre trilho esse caminho aí. Então, a gente tem mais 2 perguntas, tá. Mais 10 minutinhos. Okay. A gente já vai... Tá? A primeira pergunta é a seguinte. Queria que você falasse sobre o termo racismo reverso, que tenta equivaler o racismo histórico a um mero desentendimento entre pessoas. Eu já escrevi até sobre isso para a Folha, por uma polêmica que teve lá com... Eu detesto essa palavra polêmica, mas enfim. Porque uma pessoa escreveu sobre isso, dizendo que, não sei que episódio, eu não lembro, era racismo reverso. E eu acho isso uma invenção da classe dominante branca. Inventou não só o termo, como o conceito de que racismo... Não existe, gente, racismo reverso. É a minha opinião. Ainda mais dito por um branco. Quer dizer, se você... É um horror ser negro. No Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Só na África que não é, pelo menos na África do Sul ainda hoje. Eu conheço a África do Sul, eu conheço Moçambique. São os 2 países africanos que eu conheço. E é um horror ser negro. Você não pode dizer que existe de um negro um racismo em relação ao branco. Isso não existe. Por mais que a juventude, por exemplo... Eu tenho um sobrinho que é negro e que se recusa agora. Ele já namorou 2 brancas que eu adorava, e ele brigou com elas e se prometeu que nunca mais ia namorar uma branca. E só namora negras daqui para frente. Ele era chamado de palmiteiro, negro namorando branca. Não sei se aqui vocês conhecem esse termo, palmiteiro. E ele decidiu militar na coisa negra. Ele tem 30 e poucos anos hoje, 32, e não namora mais meninas brancas. Eu não tenho esse radicalismo. Eu não sei porque eu toquei nesse assunto, mas enfim. Eu não tenho esse radicalismo do racismo reverso. Eu acredito no tesão pelo diferente. Eu tenho tesão em pessoa de olho azul às vezes. Não tenho mais. Hoje eu não tenho mais tesão em ninguém, mas eu já tive. Olho verde, olho azul. Eu achava aquilo genial, quer dizer, eu queria tocar naquelas pessoas quando eu era menina, tocar naquele cara branco, com aquele olho azul, que coisa linda, parecia uma bola de gude. Até escrevi um conto sobre isso, um conto que está saindo nesse novo livro que vai sair. Então, assim, na minha educação, embora Recife fosse uma cidade racista na minha época,
deve ser ainda, é racista. E eu tivesse vivenciado episódios na infância de racismo, eu achava lindo o menino de olho azul. Desculpa, mas loirinho, aquela coisa, se ia tocar. Então, hoje, eu cresci nisso, quer dizer, eu namorei brancos, namorei negros, e eu gosto, eu sempre gostei disso. Agora, meu sobrinho, ele não pode me ouvir falar isso, ele quer dar na minha cara, entendeu? Porque ele não aceita, quer dizer, eu não tenho esse tipo de radicalismo que essa geração jovem, que eu acho que tem que ter. Eu até admito que tenha, porque são outros tempos para se autoafirmar o negro nessa sociedade cruel brasileira, racista, incentivada por um governo fascista, incentivada a ser mais racista. Eu acho que eles estão, a reação deles é fortíssima. Ele, o grupo dele, o coletivo dele, todos negros, que estudam, não sei que autor negro africano do século, não sei que lá, não é nem Malcolm X, mas também gosto de Malcolm X, mas é anterior a Malcolm X, são pessoas militantes, mulheres militantes negras, fantásticas. Eles são radicais e eu tenho que admitir que os tempos são outros, e é isso mesmo. Eu lamento, adoro as ex-namoradas dele, não posso nem me relacionar, que ele fica muito bravo comigo, assim, entendeu? Pronto, acabou, né? Não, Agora tem mais uma. Tem mais uma. Okay. Inclusive, eu deixei essa muito em função da relação que você tem com a obra, né? A pergunta é: quem são as mulheres de Tijuco Papo de hoje em dia? Tijuco. É muito difícil essa, né? Eu não sei nem quem são as de antigamente. Quer dizer, essa eu vou contar rapidamente. Por que esse livro se chama assim? Esse livro, eu era estudante do ensino que se chamava primário naquela época em Recife, e nos meus textos do livro de leitura tinha uma história chamada As Mulheres de Tijuco Papo. E tinha uma ilustração de umas mulheres andando a cavalo, cabelos compridos, que arrastavam na lama. E eu achava aquela ilustração linda, a história. Eu nem me lembrava da história quando eu escrevi o livro. Procurei o meu livro de infância para ver do que se tratava, e eu gostava do título, e dei esse título ao meu livro, ao meu romance, As Mulheres de Tijuco Papo, que é a história de uma mulher, né, que vai em busca do destino da mãe dela, a cidade da mãe dela, enfim, vai reencontrar raízes ali da mãe e dela mesma, etc. E depois, logo que o livro saiu, um amigo meu, cuja mãe era professora de história, falou: Marilene, você sabia que essas mulheres de Tijuco Papo existiram, né, de fato? E eu falei: nossa, olha, eu sei que existiram. Eu contei para ela essa história do livro, que eu não lembrava qual era a história. E dei o título assim mesmo, e não fui pesquisar nada, dei o título. E ela disse: pois é, elas foram heroínas de Tijuco Papo, que ainda hoje existe, esse município perto de Recife, chamado Tijuco Papo, que nos anos de 1600, quando os holandeses invadiram o Brasil, elas estavam sozinhas nessa pequena aldeia chamada Tijuco Papo, e os homens tinham saído, iam à feira, sei lá, vender coisas na feira. Elas estavam só as mulheres. Os holandeses invadiram e elas defenderam esse vilarejo com tudo que elas tinham na mão: água quente, água fervendo, martelo, machado, sei lá. E essa história, existe hoje um monumento às mulheres de Tijuco Papo, lá em Tijuco Papo, nessa cidade, nesse município. Só que eu não lembrava disso, eu não tinha rememorado essa história, nem e desse título, que eu lembro que foi a ilustração do livro que me levou a dar esse título, porque as mulheres a cavalo, andando a cavalo ali, e eram mulheres que viajavam, eu imaginei na minha cabeça, eram mulheres que queriam sair, eram mulheres libertárias. Então, acho que o livro tem um pouco essa mensagem, né, que são mulheres libertárias. E eu acho, e eu aposto, que as gerações mais jovens, as mulheres brasileiras, são mulheres mais libertárias, mais cabeça feita, mais generosas com o outro, mais combatentes da injustiça social, sejam elas brancas ou negras, do que, na minha época, as mulheres conseguiam ser. Então, eu acho que a diferença é essa. Sim, o feminismo, desde que eu era jovem, que estava ali presente. Eu sou feminista, sempre fui feminista. Sim, é um outro, a quinta onda, a sexta onda do feminismo, sei lá, mas muito forte, que é muito visível também, né? Mas, Marilene, queria agradecer
E queria dizer para você que é uma honra, né? E saber que as suas ideias circulam e, acima de tudo, ajuda a formar outras ideias, né? A gente tem aqui alunos, professores, tem a professora Lucimar, que é professora da Universidade Federal, forma outras Lucimar? Educadoras. Oi? É você? Prazer, Lucimar. E ontem, inclusive, eu comentei com um grupo de amigos, né, que estaria vindo aqui. O seu livro, inclusive, vai circular no curso de letras da universidade. Agora eu vou vender livro. Agora vai. Agora vai. E esses espaços são espaços importantes de poder, com uma escritora do seu porte, com a sua magnitude, né, com tudo aquilo que você representa, para uma geração, né, de jovens que querem também escrever, querem entrar nesse universo. E eu acho que as mulheres de Tijuco Papo sejam uma boa entrada nesse sentido. E agradecer muito, viu? Muito Obrigada, mesmo. Sérgio. Obrigada pela sua presença, pelas suas palavras. Obrigada pela mediação, muito boa. Agradeço vocês terem vindo aqui nesse fim de evento. E muito obrigada. Até mesmo porque, antes das palmas, até mesmo porque ninguém é aplaudida na Flip de pé à toa.